Embora a maioria dos textos bíblicos tenha sua autoria revelada, existe um livro que ainda provoca intriga nos estudiosos bíblicos. Me refiro ao livro de Hebreus. Mas quem poderá ter sido o escritor desse livro? Você verá isso e muito mais aqui no seu canal Fatos Bíblicos. E se esse conteúdo agregar conhecimento ou fortalecer a tua fé, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de novos vídeos. Embora ninguém saiba com certeza quem escreveu o livro de Hebreus, há algumas pessoas que pensam que foi Paulo, mas não temos forma de saber com certeza. O autor de Hebreus não se identifica nem deixa muitas pistas para descobrirmos. Porém, o próprio livro de Hebreus nos passa algumas características do seu autor. Ele conhecia as escrituras e os costumes dos judeus. As explicações claras e detalhadas dos rituais do templo revelam um grande conhecimento da lei de Moisés. Ele era culto. O autor tinha uma escritura muito refinada e bom conhecimento do grego, a língua oficial do livro de Hebreus. Ele era amigo de Timóteo e pretendia fazer uma viagem com ele. Escreveu antes da destruição do templo. O autor fala muito sobre o templo de Jerusalém, mas não menciona a sua destruição, que foi em 70 depois de Cristo. Ele era conhecido pelas igrejas. O autor de Hebreus fala com autoridade como um líder reconhecido pelas igrejas. E por causa dessas características que se assemelham ao apóstolo Paulo, é que muitas pessoas atribuem a ele a autoria. Mas será que realmente foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus? Não dá para termos certeza. Quem escreveu o livro de Hebreus já era um assunto debatido mesmo no século II, cerca de 100 anos depois do livro ser escrito. Ninguém conseguiu confirmar com certeza se Paulo escreveu mesmo Hebreus. Algumas pessoas argumentam que Paulo sempre terminava suas cartas com a mesma saudação que aparece no final de Hebreus. Por outro lado, Paulo sempre começava suas cartas com uma introdução que não existe em Hebreus. Da mesma maneira, Paulo sempre inicia suas cartas se identificando e se apresentando. O estilo do livro de Hebreus é muito diferente do estilo das outras cartas de Paulo. No entanto, um escritor pode ter diferentes estilos de escrita, dependendo da situação e da fase de sua vida. Existe uma lista com possíveis autores do livro de Hebreus. Essa lista é debatida e discutida pelos estudiosos bíblicos. Vários cristãos da Bíblia cabem no perfil vago do autor de Hebreus. Algumas sugestões de quem poderia ter escrito são: Barnabé, o autor e companheiro de Paulo; Lucas, médico e companheiro de viagem de Paulo, escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos; Silas, outro companheiro de Paulo, era profeta e ensinava nas igrejas; Apolo, era judeu, conhecia as escrituras e pregava com fervor sobre Jesus; Priscila e Áquila, um casal amigo de Paulo, ensinaram Apolo mais sobre Jesus e lideravam uma igreja. Os pais da igreja em geral são nossa grande referência quanto à historicidade dos eventos bíblicos. Porém, quanto à autoria de Hebreus, eles não oferecem um testemunho unânime ou convincente. Tertuliano, que viveu entre 160 e 220 d.C., afirma que Barnabé foi quem a escreveu. Apesar da pouca evidência para esta conclusão, é plausível acreditar na autoria de Barnabé. Afinal, ele é um contemporâneo do apóstolo Paulo, com um grande ministério, e recebeu o nome que significa filho da consolação ou exortação. Logo, ele poderia ser responsável pela presente palavra de exortação. Sendo levita, certamente se interessava mais sobre os rituais sacrificiais. Sendo judeu do Chipre, possivelmente teve profundo contato com os ensinos helenistas e filosóficos do judaísmo alexandrino, com os quais tanto o escritor de Hebreus possui muita familiaridade. Outra questão é que se foi alguém que se converteu imediatamente após Pentecostes, foi influenciado pelo ensino de Estevão, ensino este que é persistente no livro de Hebreus. Clemente de Alexandria e Orígenes, que viveram entre 150 e 254 d.C., diziam que Paulo foi o autor. Em Alexandria houve uma forte tendência de ligar Paulo ao livro de Hebreus, ainda que bastante indiretamente.
Clemente sugeriu que Paulo escreveu Hebreus em hebraico e Lucas traduziu para o grego. Orígenes pensava que os originais fossem do apóstolo Paulo, ainda que não a forma escrita e a linguagem final. Porém, como já foi citado aqui, existem fortes evidências contrárias à autoria paulina à Epístola aos Hebreus, inclusive apoiada por estudiosos contemporâneos, porque existem grandes diferenças de estilo entre Hebreus e as demais cartas de Paulo. Já nos tempos da Reforma Protestante, Martinho Lutero sugeriu Apolo como autor. Esta teoria tem encontrado grande apoio de estudiosos atuais. Afinal, Apolo foi educado como judeu alexandrino, era eloquente, tinha um grande conhecimento das Escrituras e agiu na mesma esfera missionária de Paulo, o que justificaria também a autoridade apostólica da epístola. E também muitos comentaristas bíblicos simplesmente reconhecem que seja um autor desconhecido, mas que possui forte influência do apóstolo Paulo. Em última análise, o mais saudável é aceitar que não existe evidência definitiva que comprove a autoria da Epístola aos Hebreus. O mais certo é aceitá-la como uma palavra de Deus, como um livro inspirado, independente da sua autoria humana. Bom, meus irmãos, esse foi mais um vídeo. Até a próxima e fique com Deus.